Fala aí, galerinha, professor Jefferson aí na área, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, mas antes disso eu gostaria de dar aqui os meus parabéns, né, à turma pelas notas obtidas lá na nossa avaliação 1, foi bem satisfatória. Apesar, né, desse esquema de aulas online ser um pouco diferente, uma novidade aí para vocês, mas vocês estão absorvendo direitinho, estão acompanhando, isso me deixa bastante feliz, né? E vamos continuar. Espero que a gente volte logo para a sala de aula, com bastante saudade de vocês, que a gente possa reiniciar nossas aulas, né, lá na escola, a nossa sala. Enfim, eu acredito que em breve estaremos de volta. A gente vai começar agora a falar sobre o módulo 2, né, da apostila. Vamos começar lá em expressões algébricas. Galerinha, essa matéria é uma das matérias, eu digo, principais, tá? Do oitavo ano. Então, peço que vocês tenham bastante atenção aí nas aulas. Acompanhem, façam os exercícios e que tirem as dúvidas aí. E qualquer coisa pode colocar lá no mural, que eu estarei prestes aí a ajudá-los, tá bom? Então vamos lá, expressões algébricas. Aí vem a utilização de letras em lugar de números. Em diversas situações problemáticas, empregamos letras em substituição aos números. Estas substituições nos permitem estabelecer fórmulas pelas quais podemos resolver com facilidade uma infinidade de problemas. Então vamos ver exemplos. Se chamarmos de n um certo número, podemos escrever o dobro de n como 2 vezes n é igual a 2n. Observe que quando eu tenho letra e número grudados, não separados por sinal de mais ou menos, é sempre multiplicação. Então, na verdade, quando eu tenho aqui o termo 2n, é como se eu tivesse 2 vezes n. Ok? Outro exemplo aqui, ó. O triplo de n será 3 vezes n, que é o que? 3n. A gente não tem o costume de colocar o vezes assim, igual está aqui. A gente já coloca o 3 grudado na letra. 3n, 3a, 3x, 3y, para indicar o triplo dessas letras. Ok? Outro exemplo. O quíntuplo de n adicionado a 3 unidades será 5 vezes n mais 3. Só que a gente escreve dessa forma aqui, ó, 5n mais 3. Observa também que aqui o 5 tem um n grudado. Aqui só tem o número 3. Eu não posso falar que isso aqui é 8n, porque esse 3 não tem n igual aqui. Então esses dois termos aqui não são semelhantes. Mais à frente a gente vai estar estudando sobre termos semelhantes. Então você ter 5n mais 3 é 5n mais 3. Isso aqui não é 8n. Ok? Porque esse termo aqui, 5n, não é semelhante a esse termo 3 aqui, porque não tem o n aqui. Certo? Mais à frente a gente vai ver isso aqui com mais critério. Ok? Então, continuando aí. Consideramos as seguintes situações. O triplo de um número é adicionado ao dobro de um outro número. Se chamarmos cada um desses números de A e B, podemos escrever essa expressão algébrica aqui, ó. O triplo de um número, 3A, mais o dobro de um outro, 2B. Então, a gente pode escrever 3A mais 2B. Essa expressão algébrica é formada por dois termos algébricos, unidos pelo sinal de adição. Certo? Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica formada por dois termos. O 3A é um termo e o 2B é outro termo. Ok? Agora, outra situação.
a diferença entre o quadrado de um número e seu dobro é adicionado a 3 unidades. Se chamarmos esses números, se chamarmos esse número de m, podemos escrever m ao quadrado menos 2m mais 3. Porque o quadrado de um número, vou chamar o número de m ao quadrado. E o seu dobro. Aqui, na verdade, é a diferença, né, entre o quadrado de um número e o seu dobro. Então, a diferença aqui é o sinal de menos. A diferença entre o quadrado de um número e o seu dobro. m ao quadrado menos 2m, adicionada a 3 unidades, vai formar essa expressão algébrica aqui. Ok? Essa expressão algébrica é formada por 3 termos algébricos, unidos por adições algébricas. Certo? Observe que nesse aqui de cima eu tenho 2 termos. Então eu posso falar que aqui eu tenho um binômio. Certo? Aqui embaixo, essa expressão aqui, dessa situação de baixo, já tem 3 termos. M ao quadrado, 2m e o 3. Aqui eu já tenho um trinômio, que a gente também vai estudar com mais calma e mais critérios à frente. Mas você já consegue observar. Quando eu tenho 2 termos, eu tenho um binômio. Se eu tiver 3 termos, vai ser um trinômio. Ok? Tranquilo? Agora vamos a valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica é o número real obtido quando substituímos as variáveis. O que é esse termo de variáveis? São as letras que tem lá na expressão algébrica, por números reais dados e efetuamos as operações indicadas. Então, observe esse exemplo aqui. Calcular o valor numérico da expressão 3x3y2 menos 5xy2 para x valendo 2 e y 3. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa expressão aqui, né? Esse binômio aqui, né? Essa expressão algébrica aqui, e vai substituir as letras x e y por esses valores que estão dados aqui no exemplo. Ok? Então, se você observar, aqui embaixo, onde eu coloquei essas setinhas aqui, são as letras sendo substituídas pelos valores. Como o x vale 2 e o y vale 3, eu estou substituindo esse x aqui por 2, esse y aqui estou substituindo por 3, esse x aqui novamente por 2 e esse y aqui por 3. Agora, observa o seguinte, eu coloquei entre parênteses os números na hora que eu fiz a substituição. Por quê? Porque a utilização dos parênteses é obrigatória. Você precisa sempre colocar dentro do parênteses toda vez que você vai fazer o cálculo de um valor numérico e faz essa substituição da letra pelo número. Então, o número ele tem sempre que estar dentro do parênteses. Tá ok? Porque se você não colocar parênteses, vai fazer cálculo errado. Então, calculando aqui, observa que eu tinha letras e números. Quando eu faço substituição das letras pelo número, eu passo a ter somente números na expressão. Por isso que vai passar a ser valor numérico, porque o resultado vai ser um número real. Certo? Então, olha lá, calculando as potências primeiros, eu fiquei com 3 vezes 2 ao cubo, 8, vezes 3 ao quadrado, 9, menos 5, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, 9. Certo? Então, aqui é o resultado dos cálculos aqui já com as potências efetuadas. Então, 3 vezes 8, 24. 24 vezes 9, 216. Menos 5 vezes 2, 10. 10 vezes 9, 90. 216 menos 90, 126. Está aqui o valor numérico dessa expressão quando o x vale 2 e o y vale 3. Certo?
Tranquilo? Então vamos a outro exemplo. Calcular o valor numérico da expressão 2x3y menos 3x2y2 menos 7xy3 para x igual a menos 1 e y igual a 2. Novamente, calcular o valor numérico é substituir essas letras aqui, né, cada uma delas pelo valor numérico que foi dado aqui. Então, x vai valer menos 1 e o y vai valer 2. Substituindo e colocando entre parênteses, a gente vai chegar a essa expressão numérica aqui, né? Porque aí não tem mais letra, então deixou de ser expressão algébrica, passou a ser expressão numérica. Aí a gente vai lembrar que tem que ser sempre dentro do parênteses na hora de fazer a substituição, e a gente vai calcular as potências primeiro, certo? Lembrando da regra das potências. Ó, expoente ímpar com base negativa, expoente par com base negativa. Então você está vendo que a matéria que a gente estudou nos meses anteriores é de extrema importância aqui que você tenha o domínio dela, para que você não faça cálculo com sinal errado, porque se você errar um sinalzinho aqui, provavelmente o seu resultado estará errado, por causa de um sinal trocado. Então tem que fazer com bastante atenção. Então olha lá, 2 vezes menos 1 ao cubo. Observe que ao calcular, como ficou negativa a resposta, eu mantive o parênteses, mesmo após calcular a potência. Porque o parênteses ele só vai ajudar o meu cálculo, ele não vai atrapalhar em nada. Mantendo o parênteses, quanto mais você manter o parênteses e fazer com calma, você tem chance de acertar muito maior. Ok? Agora, se o resultado já ficar positivo, aí já não tem a necessidade de você manter o parênteses. Agora, quando ficar no cálculo da potência com resultado negativo, vai mantendo o parênteses até você chegar lá na conta final para não errar o sinal. Ok? Então, olha lá, ficou 2 vezes menos 1 vezes 2 menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, expoente par. A base é positiva, olha lá, então já ficou 1 aqui, ó, vezes 2 ao quadrado, 4, tá vendo que não manteve o parênteses porque o resultado já está positivo, menos 7, vezes menos 1, manteve porque está negativo, ó, e 2 ao cubo, 8. Fazendo esse cálculo aqui, ó, esse primeiro cálculo aqui, envolvendo essas multiplicações aqui, ó, 2 vezes menos 1 vezes 2, deu menos 4, porque ó, primeiro eu multiplico os sinais, ó, mais vezes menos, menos, menos vezes mais, menos. Agora eu faço a multiplicação dos números, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, certo? Aqui, ó, repeti esse menos e fez 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12, ok? E aqui, ó, que é a outra multiplicação, ó, eu vou primeiro multiplicar os sinais, ó, menos com menos, mais vezes mais dá mais, certo? Então aqui, ó, menos com menos dá mais vezes mais, 7 vezes 1, 7 vezes 8, 56. Então se eu tenho menos 4 com menos 12, eu tenho menos 16 mais 56. Menos 16 mais 56, na verdade aqui não dá 4, dá 40. O resultado aqui está errado. Faltou o zero aqui. Eu esqueci de colocar o zero. Então, menos 4 menos 12, menos 16. Se eu estou devendo 16, vou pagar com 56, sobra 40. Então, mais 40. Vou colocar depois aqui o zerinho aqui que eu esqueci. Ok? Então, a resposta aqui, mais 40. Então, eu acabei de fazer o cálculo do valor numérico dessa expressão aqui, sendo o x valendo menos 1 e o y valendo 2. Cheguei ao resultado aqui embaixo, 40, como cálculo do valor numérico dessa expressão algébrica aqui, que tinha letras e números. Ok? Então, galerinha, a gente vai fazer o quê? A gente vai parar por aqui, né? Porque não adianta a gente ir falando tudo que tem que falar de uma vez só. A gente vai fazendo o estudo por parte
E aí vou deixar esses exercícios aí de fixação, né? Que é justamente para você treinar o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Coloquei esses 5 exemplos aqui, né? Esses 5 exercícios. Aí é só você fazer esses exercícios conforme eu fiz aqui, né? Sempre lembrando que você tem que prestar atenção às regras envolvendo as potências e sempre na hora de fazer a substituição do número pela letra, lá na expressão, colocar os parênteses, porque é obrigatório o uso dos parênteses no cálculo do valor numérico de expressão algébrica. Ok, galerinha? Então, bons estudos. Professor JF deixa aí um abraço e até a próxima. Beleza? Tchau, tchau, galerinha.